Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Como vocês estão? Espero que tudo bem. Hoje eu trouxe mais uma dica para vocês, que será sobre materiais adaptados. No último vídeo eu postei para vocês sobre currículo funcional, que vai contribuir com o aluno a conseguir fazer atividades do seu cotidiano, Então, por exemplo, conseguir pegar um ônibus, conseguir fazer compra no mercado, tudo isso com atividades realizadas em sala de aula. Hoje eu trouxe para vocês uma atividade que eu preparei no período da tarde, justamente para esse vídeo, que vai falar um pouquinho de atividades adaptadas, Já que educação especial inclusiva, ela tem como intuito fazer com que este aluno seja inserido na sala de aula de forma que ele aprenda, de forma de qualidade, Então, não adianta simplesmente, como eu falei já para vocês no outro vídeo, de colocar a criança na sala de aula e não trabalhar com ela. Então, é necessário que, para que essa educação inclusiva ocorra, que seja trabalhado com essa criança, que ela chegue com uma determinada dificuldade, que nós consigamos, no decorrer do ano, minimizar essa dificuldade apresentada por esse aluno no primeiro dias letivo. Então, por isso que é importante que já nas primeiras semanas a gente começa junto com o professor do AE, que ele é fundamental nesse processo, comece a conhecer um pouco mais esse aluno, conhecer um pouco mais dessas dificuldades e a partir disso a gente começar a criar materiais que atendam a necessidade dessa criança. É claro que se assim como eu, você tem 40 alunos na sala de aula, que infelizmente isso ocorre, você fica desesperada pensando o que eu vou fazer com essa criança, como que eu vou conseguir trabalhar com ela, criança, adolescente, no meu caso adolescente. Como que eu vou trabalhar com essa criança se eu tenho os outros 44 para atender? O que eu faço? Aquela criança que não tem como, ter um acompanhante, que ela consegue realizar essas atividades sozinhas, o que eu faço? No começo da aula, eu já deixo o materialzinho dela preparado, já entrego para ela, explico uma atividade que seja mais simples, um conteúdo que seja mais simples, e aí enquanto ele vai realizando essa atividade, que eu digo assim, que é a introdutória, que é só para dá tempo de explicar o conteúdo para os outros alunos, o que eu faço? Ele fica fazendo a atividade dele e enquanto ele está fazendo isso, eu vou explicando o conteúdo para os outros alunos. E uma coisa muito bacana quando você tem aluno com deficiência é que os próprios alunos contribuem com essa criança. Então, sempre tem um aluno que fala, professora, eu posso ajudar o fulano, a fulana? Então, eu deixo, porque isso é fundamental, até mesmo para a parte, como que eu posso dizer, não só emocional, mas como de ser humano. Eu percebo que as salas que eu tenho um aluno com deficiência, os meus alunos são mais calmos, os meus alunos respeitam mais o outro. Então, eu penso que a inclusão é isso. Não é simplesmente para aquele que está chegando, mas também para aquele que já está lá. Porque muitas vezes, com a correria do dia a dia, a gente acaba perdendo algumas coisas, como analisar o sol, analisar o sorriso do outro, a brincadeira. E a criança com deficiência, ela tem isso. Ela traz para nós um pouco mais de humanidade, que muitas vezes a gente acaba perdendo, Então ela vem, te abraça, ela diz que te ama, que sentiu sua falta, Eu tenho alunos que faz coraçãozinho quando me vê. Então, assim, eles ensinam muito a gente e nós temos que estar aberto para isso. E todos os alunos, que eu vejo, que tem sempre um aluno com deficiência na sala de aula, são as melhores salas para se trabalhar, porque eles são mais humanos, igual eu tenho muito aluno com autismo. Então, eu tenho salas que os alunos sabem que não pode ficar gritando, que não pode ficar brigando entre eles, aquele jeito, adolescente fala muito alto, então eles acabam amenizando um pouquinho o tom deles de voz. E quando os coleguinhas estão agitados, eles acabam também acalmando, levando para tomar uma água. Então a gente percebe que tem uma maior humanização, daquele adolescente. E isso para ele, para a vida, é fundamental. O ano passado eu tive alunos com deficiência que se formaram e foi tão lindo ver a felicidade deles, não só deles, mas como dos amigos dele, o carinho que eles tinham um pelos outros. Eu acho que isso é maravilhoso, Então, é fundamental e é muito importante ter essas pessoas na sala de aula, porque elas nos ensinam, elas fazem a gente ver a vida de uma outra forma e aprender a valorizar tudo que a gente tem, Então, eu sempre falo que os meus alunos
com deficiência, eles são os anjos, porque cada um que entra na minha vida me ensina alguma coisa. E eu tenho certeza, você professor, você pai ou mãe, que apesar da dificuldade que a gente sabe que é de terapia, de médico, de crises, que possa haver, essa criança ensina muito. E eu tô falando aqui não só como professora, mas também como mãe, que como eu falei no outro vídeo, meu filho tem autismo, né? Então, eu posso dizer com propriedade que essas pessoas, elas nos agregam coisas que acho que nem, sei lá, 30, 40 anos vivendo a gente aprende como a gente aprende com eles, né? Então é fundamental. E eu acho muito importante a gente ter essas pessoas do nosso lado. Mas vamos lá então. Qual o objetivo do meu vídeo hoje com vocês? Primeiro a gente refletir então, né, sobre essa educação inclusiva. Sempre, gente, eu vou estar falando um pouquinho sobre essa reflexão, porque é necessária e ela é fundamental, até mesmo para a gente exigir melhorias em relação à educação inclusiva, exigir material, exigir pessoas para nos dar suporte, porque para o professor acho que a parte mais complicada é essa, ver aquela criança e não ter um professor de apoio para ajudar, né? Porque muitas vezes a correria do dia a dia, você tem que dar suporte para ela, tem que dar suporte para as outras crianças, e se tivesse esse profissional para apoiar, para nos ajudar, seria muito mais fácil, né? Fora os materiais também para você poder adaptar, porque sinceramente eu não gosto de ficar só naquelas folhinhas da apostila, eu gosto de outros materiais também para trabalhar com as crianças, ok? Então a gente sempre tem que estar refletindo sobre o que é oferecido, né, nessa educação inclusiva, o que realmente é colocado em prática, porque a lei é linda, mas e a prática, como que funciona? Então a gente tem que sempre estar refletindo sobre a nossa postura como professor, sobre também, né, todas as políticas sociais, enfim, que abordem uma melhoria para a educação inclusiva. O outro objetivo é que a gente pense um pouquinho também sobre essa interdependência entre a teoria e a prática pedagógica para a educação inclusiva, principalmente para os materiais adaptados. Por quê? Nós precisamos da nossa teoria, nós precisamos do nosso conhecimento, né, como professor, para a gente poder ter um norte em relação a esta criança. Então, nos primeiros dias de aula, a gente começa a analisar o que essa criança sabe. Ah, ela conhece os números, ela conhece as letras, ela sabe fazer o nome dela, o que ela sabe, né? E a partir disso, a partir do que essa criança sabe, eu vou analisar as minhas práticas e ver o que eu posso criar de metodologias ou o que eu posso fazer de instrumentos para atender às necessidades dessa criança. Então isso é fundamental, né? A gente tem que saber o nosso conteúdo, a gente tem que saber a nossa prática e criar também estratégias. Por isso que eu repito, o professor, ele é professor pesquisador. Sempre. Porque não dá pra gente ficar simplesmente com aquilo que a gente aprendeu só na faculdade. Muitas coisas que a gente aprendeu na faculdade hoje já está desatualizado. Então a gente tem que sempre estar estudando para poder ter um melhor conhecimento e para dar um ensino de qualidade para os nossos alunos. E o outro ponto, a construção de materiais adaptados. Então hoje eu vou dar algumas dicas que dá para você professor, para você pai, criar o seu próprio material para ajudar essa criança ou esse jovem, ok? Então vamos lá? Muito bem, deixa eu voltar aqui que eu fiz uma colinha. Muito bem. Eu tenho uma imagem aqui, não vou conseguir passar para vocês, mas que ele vai mostrar um pouquinho sobre o aluno ideal. Como que é este aluno ideal? Deixa eu ver se eu vou conseguir pôr aqui para vocês, só para vocês verem. Opa, aqui, ok? Então, ele vai mostrar um pouquinho como que é esse aluno ideal, como que o professor espera que seja o seu aluno, ou deseja, né? Então, é aquele aluno que presta atenção, aquele aluno que participa das aulas, que é disciplinado, entre aspas. O que é disciplinado hoje em dia, né? É aquele aluno que o professor vai passar atividade, ele vai fazer tudo, vai mostrar. Então, será que hoje, século XXI, a gente vai ter esse aluno ideal, né, com tantas tecnologias, com tantas inovações? Então a gente precisa refletir. O que eu espero do meu aluno? Será que eu tenho que esperar realmente alguma coisa ou aceitar ele do jeito que ele é? Né? E a partir disso eu criar o meu plano de ensino.
Então a gente precisa analisar. Então aquele que não é de acordo com os padrões, é indisciplinado, é um aluno problemático, né? Então vai ser criados rótulos. Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso também, né? Então é uma reflexão. E aí nós vamos ter alguns princípios, né, pela Unesco, em 1994, que ela vai dar alguns princípios fundamentais para a educação inclusiva e para os direitos, né, do cidadão, do ser humano e afim. Que ela vai falar um pouquinho, né, sobre a educabilidade de todos os seres humanos, independente do comprometimento que ela possa ter, né? Então, independente da deficiência, independente da dificuldade, ela tem o direito de uma educação com qualidade, assim como o direito a se expressar, direito à liberdade, direito a aprender e o direito de ser diferente, já que cada um tem a sua singularidade, né? Então a gente precisa respeitar isso. Os materiais adaptados. O que seria materiais adaptados? Eu vou, por exemplo, eu dou aula de geografia, então, por exemplo, eu tenho que dar aula de relevo. Só que eu vou criar uma outra atividade para esse aluno porque ele não vai conseguir, sei lá, ele, por exemplo, não é alfabetizado. Então, desculpa. Então, ele não vai conseguir compreender esses conceitos. E aí eu vou dar outra lição para ele. Isso é material adaptado? Não. Adaptar materiais é o que? Eu vou de acordo com essa dificuldade, então ele não tem o conhecimento da leitura, ele não foi alfabetizado. Então, a partir de imagens, a partir de pequenos textos, que aí eu vou fazendo para ele algumas ligações, eu vou explicando os conceitos, eu vou criando com ele alguma maquete, alguma coisa que explique para ele o conceito do que é planície, do que é planalto, do que é depressão e assim por diante. Então eu vou adaptar, de acordo com as dificuldades dessa criança, este material. Esse é o intuito do material adaptado. Então, ele vai dar possibilidades educacionais, né, para atuar frente às dificuldades da escolarização da aprendizagem do aluno. Só que, o que eu sempre faço? Primeiro, eu tenho que conhecer o meu aluno, né? Então, essa atividade que eu trouxe hoje, vocês vão ver que ela é super simples, mas é uma forma que eu tenho para conhecer um pouco o meu aluno, para saber o que ele já sabe, né? Então, é uma dica que eu vou estar passando para vocês daqui a pouco. Outra coisa do material adaptado, ele consiste na adaptação do currículo regular, quando necessário. Porque eu tinha caso de alunos, por exemplo, que eles não precisavam de adaptações. O que eu precisava fazer, né? Ou melhor, eu precisava de muitas adaptações. Então, eu dava uma enxugada, por exemplo, no texto, né? Porque a apostila acabava sendo um pouco mais complexa. Então, eu dava uma enxugada no texto, eu colocava mais imagens para ele poder visualizar, igual eu tinha uma aluna deficiente auditiva, e aí ela tinha algumas dificuldades para compreender os conceitos. Então, o que eu colocava? Eu colocava imagens ou mostrava algum vídeo que contribuía para que ela pudesse, então, entender os conceitos, né, daquela aula que eu estava explicando para eles. Então, o adaptar seria isso. E aí, um ponto interessante é que ele não se trata de criar um novo currículo, mas compreender o currículo em sua dinâmica, alterando, né, em algumas coisas, podendo ampliar ou reduzir o conteúdo, como eu faço, podendo utilizar mais imagens, podendo utilizar outro tipo de material, né, que a gente possa estar trabalhando com esse aluno. Por exemplo, para falar de vulcanismo, eu posso, ou placas tectônicas, né, no meu caso. Então, eu já tive caso da gente pegar EVA, construir as placas tectônicas, depois pegar uma bacia e a gente tentar fazer essa movimentação para o aluno compreender os tipos de movimentos, né? O que é vulcanismo, o que é terremoto, o que é tsunami e assim por diante. Então é uma forma de você adaptar o material, né? De acordo com as dificuldades que aquele aluno vai apresentar. Vamos lá. Uma paradinha para água. Muito bem. Então, quais são as etapas, né, do material adaptado? Primeiro, como que o meu estudante aprende? Como que esse meu aluno aprende? Então, ele aprende visualmente, tem que ter bastante uso de imagens, ele aprende ouvindo mais, ele aprende escrevendo. Como que ele aprende? Né? Então, eu tenho que identificar a forma do processo de aprendizagem dele. É construindo, né? Então, sinestésico e afim. Então, a gente tem que ter um certo conhecimento sobre esse aluno, compreender como, então, ele aprende, para, a partir disso, construir o material adaptado dele,
Se ele é mais auditivo, então eu vou construir, sei lá, vídeos, a gente vai ver alguns áudios, enfim, que contribua para o processo de aprendizagem dele. Outro ponto, quais são as necessidades dele? O que ele precisa aprender? Então, meu aluno está no 6º ano, ele tem que aprender sobre placas tectônicas, né? Como que eu posso trabalhar com ele? O que eu posso fazer para que esse aluno compreenda o conceito, então, de placas tectônicas? Então, a gente volta e meia, tá vendo? Opa. A gente tá vendo, assim, regiões que... Então, a gente acaba vendo constantemente tremores de terra em tal local, em tal local teve vulcanismo, terremoto. Então, nós podemos pegar assuntos que estão acontecendo tanto no noticiário como em jornais e trazer para a sala de aula. Porque, além de se tornar uma aprendizagem significativa, porque ele está vendo que aquilo que ele está aprendendo constantemente está acontecendo no dia a dia, vai fazer com que ele tenha também uma maior facilidade de compreensão sobre isso, né? Então, a gente tem que ver quais são as necessidades deste aluno. Outro ponto, quais são as suas motivações, né? O que leva essa criança a querer aprender? Ou o que ele está querendo ali, né? O que ele está querendo buscar nesse local? Então, a gente precisa ver quais são as motivações, quais são os interesses, o que atrai a atenção deste aluno, até mesmo para a gente poder trazer ele para nós. Eu tinha um aluno que ele gostava muito do Dragon Ball Z. E aí ele ficava, você vai fazer o desenho pra mim do Dragon Ball? Eu falei, Jesus, como que em geografia eu vou criar estratégia para esse menino com Dragon Ball? Né? Então aí às vezes eu pegava o quê? Imagens do desenho, e aí um tipo de relevo que ele estava, né, apresentando lá, eu tirava uma foto, enfim. E aí eu tentava criar o material com aquilo que ele gostava. Então, a partir disso, eu criei para ele o material falando de relevo, falando de clima e assim por diante. Né? Às vezes eu pegava um recorte lá do desenho, tentava fazer uma criação da paisagem para atrair esse aluno. Né? Então, uma opção que a gente tem também. Outro ponto, que formas de organização de situações de aprendizagem se mostram eficazes? Eu já tive casos que eu fiz uma apostila que eu achei que estava arrasando. E aí eu fui dar para o aluno não queria fazer de jeito nenhum, porque ele achava que era muito fácil, né? Então ele não queria de jeito nenhum. Então eu tive que deixar de lado aquela atividade, e aí dos exercícios dos outros alunos, eu reduzia e dava para ele fazer. E aí acaba dando certo. Então, nem sempre aquele material que a gente prepara é o correto para o aluno, né? Então, às vezes, por conta da correria, a gente acaba pecando. E eu pequei já muitas vezes em relação a isso, gente. Então, vamos lá. E o professor? Né? O que esse professor tem que analisar ao criar, então, seu material adaptado? Primeiro, o que ele pretende ensinar a este aluno? Né? Então, no primeiro bimestre, nesses primeiros 15 dias, o que pretendo ensinar para esse aluno? Qual é o meu objetivo nesses 15 dias que eu preciso passar para este aluno? Né? Então, ele tem que ter o seu planejamento. Então, 15 dias é um período que eu vou estar fazendo uma revisão com eles para eu poder conhecer. Então, para esse aluno, o que eu tenho que fazer para compreender as dificuldades dele, o que ele já sabe e assim por diante? Quais métodos, quais instrumentos que eu vou utilizar, né, para poder chegar até esse aluno, para ver o resultado que eu espero deste aluno? Então, tudo que a gente vai fazer, não só para aluno com deficiência, mas qualquer aluno que a gente tem, é planejamento. Nós temos que compreender qual é o nosso objetivo, qual é a nossa meta, né, que a gente pretende atingir. Depois, de novo, quais são as situações de aprendizagem, quais são as habilidades, competências que eu pretendo atingir a esse aluno, né, nessa faixa etária dele, qual é o meu objetivo, qual é o meu foco, o que eu pretendo de habilidade e competência agora com a nova BNCC, né, qual que é o objetivo proposto. Então, a gente também tem que estar ciente sobre isso. E o ponto final, como que eu vou avaliá-lo? Desde o primeiro dia de aula, como ele se comunica comigo, as provas dissertativas, argumentativas, sei lá, seminários, o que eu vou fazer para avaliar esse aluno, né? Então, com todas aquelas etapas que eu faço, o que vai ser ensinado, o que ele precisa aprender, como ele aprende, qual instrumento que eu vou utilizar, como que eu vou avaliar, né? Então, isso daí é fundamental. Lembrando, pelo menos eu penso assim,
que desde quando o meu aluno senta na carteira, eu já estou avaliando ele. Né, a forma como ele fala, como ele pergunta, se ele questiona, se ele está fazendo atividade, enfim, tudo isso a gente consegue estar avaliando este aluno. E por último, a partir do resultado dessa avaliação, quais serão as ações que eu tenho que tomar em relação a este aluno? Então, eu dei uma atividade sobre relevo e vi que ele foi muito mal. O que eu tenho que fazer então para poder sanar essa dificuldade dele? O que eu posso criar como método ou instrumento para poder suprir, né, essa necessidade que ele teve de não ter aprendido determinado conceito sobre relevo? Então a gente sempre tem que saber quais ações tomar após, né, essas avaliações. É claro que eu sei que nem sempre a gente tem tempo para fazer tudo isso, mas a gente tenta, né? Nós temos que tentar. Tudo a gente não consegue fazer, mas pelo menos o máximo possível para ajudar este aluno nós vamos fazer. Lembrando que eu não estou falando aqui só do aluno com deficiência, eu estou falando de todos os alunos. Né? Nós precisamos ver a dificuldade dele, mesmo que muitas vezes a gente não consiga correr com o currículo, mas que a gente saiba que tudo aquilo que foi inserido para ele até ali, né, tudo aquilo que foi propagado para ele até aquele momento, realmente foi algo que modificou tanto a aprendizagem dele, como ele vai poder levar para o resto da vida. Né? Aí, quais são os elementos fundamentais, então, para eu poder criar? Eu coloquei alguns pontos, né? Então eu vou ter a parte organizacional, como que eu vou organizar esse material, quais são os tipos de materiais que eu vou estar utilizando, a temporalidade, qual o percurso, né? Qual o tempo que eu vou gastar para determinada temática, para determinado conteúdo. Ah, se ele não aprender aquele conteúdo, como que eu vou fazer para retomar esse conteúdo? Quanto tempo eu vou ter essa recuperação contínua ou paralela com esse aluno? Né? A didática, qual tipo de metodologia que eu vou estar trabalhando com essa criança? Como que eu vou conseguir atingir essa criança? Então, são alguns pontos, né? Outros pontos, objetivo proposto, quais são as minhas intenções ao ensinar isso, como que eu vou ensinar isso, né? Quais são os conteúdos, a metodologia que eu vou utilizar, se são slides, se é um vídeo, se eu vou criar com eles um gibi, enfim, o que eu vou utilizar como metodologia e como que eu vou avaliar este meu aluno. Então, tudo isso nós temos que planejar para poder fazer o material adaptado. É muita coisa. Parece que é só sentar no computador e olhar ali, qualquer não, né? Mas a gente pegar ali no Google, essa atividade eu acho que é bacana e tal. Não, é todo um planejamento, é toda uma estrutura. E eu vou dizer pra vocês, eu já tive caso de uma apostila que eu fiz, né, uma apostila, nem era toda uma apostila, acho que eram 4 conteúdos só, eu fiquei quase o dia todo fazendo, porque é muita coisa para você ver, aí você tem que ver as dificuldades que a criança tem, o que ele já sabe, essa atividade não dá certo, então assim, é muito trabalhoso, né, então por isso que muitas pessoas desistem, por conta do trabalho que é para fazer isso daí, não é fácil, mas vale muito a pena quando você vê o resultado final. Outro ponto, né, essa parte eu já falei, se, por exemplo, essa parte organizacional eu vou ter trabalho em grupo, ou individual, ou trio, enfim, né? Eu sempre gosto de fazer atividades em dupla ou trio, porque um ajuda o outro, acho muito legal. Aí, os materiais e instrumentos eu já falei também. E agora eu vou mostrar para vocês um modelinho que eu fiz aqui, vou até pegar, de uma atividade diagnóstica, tá? Aqui, ó, não sei se dá pra você ver direitinho, mas eu preparei uma atividade diagnóstica para o meu aluno, né? Eu tô pensando aqui num jovem, né, com deficiência intelectual, e aí, como eu não tenho muita coisa dele ainda, então eu preparei uma atividade para eu saber se ele sabe ler, se ele consegue reconhecer as letras, conhecer objetos, animais, se ele consegue somar, se ele conhece as cores e assim por diante. Por quê? Como a geografia a gente trabalha muito com mapa, com textos, gráficos e afins, eu tenho que ter mais ou menos uma ideia de como que os conhecimentos prévios desse meu aluno para eu poder preparar o material dele. Né? Então, nessa primeira folhinha aqui, o que eu estou fazendo? Eu coloquei o nominho dele, que eu quero saber se ele já sabe o nome dele, né? Sabe escrever o nome dele, sabe escrever o nome dele. Aí eu coloquei aqui uma primeira pergunta. Qual o nome deste animal? Se ele não souber ler, eu vou o quê? Eu vou ler para ele.
E aí ele vai falar pra mim, é o cachorro. Aí eu vou falar, qual dessas aqui que você acha que é? Né? Às vezes o que eu faço? Eu pinto. Isso eu digo graças à minha amiga Deva. Um beijo pra você, Deva, que tudo que eu aprendi até hoje, ela que me motivou, ela que me deu os primeiros passos, né? Porque eu não sabia de nada. E ela me ensinou a fazer atividades adaptadas para o meu aluno. E essa foi uma das dicas que ela me deu que eu nunca mais esqueci, né? Que era o quê? Pintava um pouquinho da imagem junto com o nome daquela imagem. E isso fazia com que o aluno fizesse o quê? Assimilação. Então, Deva, minha linda, muito obrigada. Você foi a pessoa assim que mais no começo me ajudou, assim, ainda hoje me ajuda muito, porque você é maravilhosa, né? Então, eu pinto muitas vezes aqui e aí a criança acaba assimilando. Se ela já sabe ler, ela já vai conseguir grifar aqui pra mim e escrever aqui embaixo. Eu sempre coloco, né, nossa grande maioria, a imagem e o nome daquela imagem. E aí eu peço depois para a criança descrever para ela poder ir assimilando. E aí depois eu coloquei junto ainda dessa imagem. Quantos animais são na imagem, né? Quantos animais tem nessa imagem? É 1, 2, 3, 4. E aí eu também faço a mesma coisa. Eu pinto para ver se a criança consegue reconhecer. E aí aqui embaixo ela vai escrever o número. Aí eu tenho essa outra atividade aqui. Essa daqui eu não consegui colar as letras, porque eu tô pedindo o que pro aluno? Eu tô pedindo que ele vai pegar, aqui vai estar as letras, né? A, M, E, A de novo, C, desculpa. E aí ele vai ligar, né? Então eu vou colocar, o M aqui. Aí ele vai ver que é o M, então ele vai ligar menino com M. E aí eu sempre gosto de depois escrever embaixo com eles o nome da imagem, né? Ou eu pego em revista, coisa do tipo. Então essa daqui também é uma outra sugestão. O que eu quero com isso? Ver se ele consegue identificar a letra, né, do inicial, se ele consegue identificar o que significa cada imagem dessa, e às vezes eu vou um pouco mais além. Às vezes eu peço que ele fale para mim uma historinha sobre isso, né, que ele crie o menino, a casa, a escola e a árvore, né? Então dá pra gente criar uma historinha aqui, que o menino estava na casa dele, saindo para a escola, no meio do caminho encontrou uma árvore, ou do lado da escola tem uma árvore, enfim, eles criam, né? Pra gente ver também essa parte da imaginação, da criação e assim por diante. Então eu acho muito bacana utilizar as atividades para outras coisas também. E aí a última, essa daqui, que eu vou pegar um pouquinho matemática. É claro que aqui, gente, eu tô fazendo bem resumidinho, tá? Mas aí a gente pode criar, no decorrer das aulas, outros materiais que vai ajudando também. Então, aqui é para ele somar, eu poderia ter feito de subtração, para eu ver se ele conhece os números e também se ele consegue somar, né, a quantidade. Então, eu coloquei coisas do dia a dia dele. Eu sempre gosto de colocar coisas do dia a dia da criança. Então, eu coloquei maçãs, né, uma maçã, depois 3 maçãs, quanto que dá? E aí eu vou pedir para ele descrever. Aí embaixo tem os carrinhos. Então, 3 carrinhos com mais 5 carrinhos, quanto que dá? Eu sempre faço com números pequenos, de 0 a 10. Porque aí eu consigo ver se ele já consegue contar até o 10, depois eu vou até o 20, depois até o 30 e assim por diante. Aqui embaixo é para ele ligar, né? Então, para ligar no quadradinho com a cor, para ver se ele consegue identificar. Se este aluno ainda tem pouco conhecimento, é pouco alfabetizado, eu coloco aqui embaixo, por exemplo, laranja, para ele poder identificar as cores, né? Então, é uma forma que eu tenho para poder conhecer um pouco esse meu aluno. Então, eu acho muito bacana. Outro material que eu tenho, esse aqui, que é a história, né, dos 3 porquinhos, é um quebra-cabeça. E aí eu peço para ele montar, então é uma forma para eu ver como que funciona a parte da coordenação motora dele e tal. Se ele conhece a historinha, para ele contar a historinha para mim. Então eu acho bem bacana. Tem essa daqui, tá? Ó, tem essa daqui, que é forca, né? Então aqueles que já são mais alfabetizados, eu levo. Eu tenho bastante jogo, porque eu gosto de diversificar um pouquinho. E aí eu levo, e aí eu coloco o bonequinho, que eles vão montando os bonequinhos, e aí a criança vai tentando adivinhar pra mim conforme as letras que ele vai falando. Então essas são algumas sugestões que eu tenho, né, de atividade adaptada. É fácil,
Não é, gente, eu sei que é complicado, mas a gente tenta, né? Então eu vou tentando, e aí a partir dessas atividades eu vou o quê? Criar todo um roteiro. Então, com essas informações que eu tenho já dessa minha atividade diagnóstica, eu vou conseguir identificar se esse aluno já sabe escrever, se esse aluno reconhece as cores. Então, se eu pegar um mapa e pedir para ele identificar as regiões por cores, ele já vai conseguir fazer isso para mim, né? Então, assim, parece muito simples, só que a gente pode, a partir dessa simplicidade, construir diversas coisas para o nosso aluno. E aí, só para finalizar, tendo esse resultado, o que eu espero? Primeiro, diagnosticar as potencialidades e fragilidades desse meu aluno, o que ele já sabe, o que ele precisa aprender, quais as dificuldades que ele tem. A partir disso, eu crio meus materiais adaptativos, né, proporcionando para ele, então, atingir esses objetivos que eu estou esperando. Depois de um período, eu vou avaliar para ver se aquelas fragilidades foram atendidas, ou estão diminuindo. E aí, se ainda não deu muito certo, eu vou ajustar o meu material até que eu consiga atingir as competências e habilidades desse meu aluno, né? Então, é um pouquinho sobre materiais adaptados para vocês. Aqui essa atividade que eu dei é uma atividade diagnóstica para a primeira semana. Eu vou deixar ela embaixo, né, no link. Eu vou tentar colocar em PDF bonitinha para vocês verem um pouquinho como que eu fiz. E aí eu espero que ela possa ajudar muitos professores. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, é só dar um toque, que aí no próximo vídeo eu já respondo para vocês. E aí, só pra gente finalizar, Paciência é o intervalo entre a semente e a flor, de Ana Giacomo. Então, pessoal, espero que eu tenha contribuído um pouco, né, com a prática de vocês. E no próximo vídeo, eu vou trazer um pouquinho mais de atividade adaptada para vocês, tá bom? Um grande abraço e até mais, pessoal!